Olá, vamos à nossa aula de Geografia e a nossa prova de português de hoje. Lembre de copiar a atividade que está no fim do vídeo e o diário. Vamos à nossa avaliação de português. Iniciaremos com o texto. O nome do texto é A Pescaria. Tiago tinha 11 anos e, frequentemente, ia pescar no cais junto à casa do campo da sua família. Era uma diversão para ele e um momento de ficar com seu pai. A temporada de pesca de carpas estava proibida para reprodução e só seria liberada no dia seguinte, mas ele e o pai saíram no fim da tarde para pegar tilápias e douradas, cuja pesca era liberada. Tiago amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração, enquanto Tiago habilmente puxava o peixe. Finalmente, com muito cuidado, ele levantou o peixe exausto da água. Era o maior que tinha visto, mas era uma carpa, cuja pesca só era permitida na temporada. Tiago e o pai olharam para o peixe, tão bonito, as gueiras para trás e para frente sob a luz da lua. O pai acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Eram 10 da noite e faltavam 2 horas para a abertura da temporada. O pai olhou para o peixe, depois para Tiago. Você tem que devolvê-lo à água, filho. Mas, pai, vai aparecer outro peixe, disse o pai. Não tão grande quanto este, respondeu Tiago, quase chorando. O menino olhava à volta do lago, não havia ninguém. Olhou novamente para o pai, mas mesmo sem ninguém por perto, Tiago sabia, pela clareza da voz do pai, que a decisão não era negociável. Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu para a água escura. Feito isso, Tiago imaginou que jamais veria um peixão como aquele. Isso aconteceu há 34 anos. Hoje, Tiago é um arquiteto de sucesso. A casa de campo do seu pai ainda está lá e ele leva seus filhos e filhas para pescar no mesmo cais. E ele estava certo, nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como o daquela noite há tanto tempo atrás. Com base no texto, respondam as questões a seguir. Primeiro, Tiago e o pai saíam sempre para pescar por quê? Questão 2. Tiago amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. A frase acima quer dizer que... Questão 3. Quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O caniço vergou, pois... 4. O pai olhou no relógio por quê? 5. O pai quis que o garoto devolvesse o peixe à água, pois... Sexto, Tiago não insistiu em ficar com o peixe, pois... Sétimo, Tiago nunca mais conseguiu esquecer esse dia, por quê? Oitavo, observe a frase retirada do texto. Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. Veja como ficou a frase trocando as palavras grifadas. Devagar, tirou o anzol da boca do estranho peixe e o devolveu à água barrenta. Ao mudar os adjetivos... Nono, Tiago imaginou que jamais veria um peixão como aquele. A palavra peixão na frase anterior significa que... Décimo, releia parte do diálogo retirado do texto. Você tem que devolvê-lo à água, filho. Mas, pai... Na fala do garoto, o autor usou 3 exclamações, pois... 11. Classifique as frases a seguir em declarativas, afirmativas, negativas, imperativas, interrogativas, exclamativas. Marque a alternativa correta. 12. Analise as orações de acordo com o código representado e depois marque como ficou a sequência. Lembrando que A é artigo definido e B é artigo indefinido.
13. De acordo com o novo acordo ortográfico, qual das alternativas apresenta equívoco, ou seja, erro, de acentuação? 14. Marque a alternativa cujas palavras apresentem encontros vocálicos e classificados como ditongos. 15. Em qual das alternativas as palavras apresentam, respectivamente, um hiato, um ditongo e um tritongo? 16. Indique a alternativa em que todos os substantivos são derivados. 17. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras sótão, esquemático e funil são, respectivamente, 18. Marque a opção em que o antônimo da palavra está correto. 19. O apaixonado rapaz ficou estático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônimo de 20. Assinale a alternativa que possui apenas substantivos compostos. E atentem-se às observações. Tenha atenção em enviar o gabarito, especificar a prova e, quando marcar o gabarito, ser mais legível possível. E aí o e-mail da Promare e da Prolare. Vamos à correção da atividade anterior. E agora vamos relembrar os assuntos de geografia para que vocês possam fazer a avaliação. O continente americano está localizado totalmente no hemisfério ocidental e apresenta grande extensão no sentido norte e sul. Vamos falar sobre a América do Norte. A América do Norte é parte do continente americano que possui a maior extensão territorial, mas é composta de apenas 3 países. São eles Canadá, Estados Unidos e México. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles. O Canadá se localiza no extremo norte do continente. Parte dele é cortada pelo Círculo Polar Ártico, onde faz muito frio o ano todo. Os Estados Unidos é um país de grande influência mundial e uma das cidades mais cosmopolitas, lembrando que cosmopolitas são cidades ou indivíduos que sofrem influência de outras culturas que não são a sua de origem. Então, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo é Nova York. No México, ainda encontram-se preservadas algumas construções muito antigas, registro do povo que vivia nessa região antes da chegada do colonizador europeu. Lembrando que os oceanos banham o continente americano, Atlântico, Pacífico e Glacial Ártico. América Central. Para falar da América Central, vamos ver um pouquinho sobre o que é insular. Insular é o que pertence a uma ilha. A América Central localiza-se entre a América do Norte e a América do Sul. Apesar de possuir uma pequena extensão territorial, é composta de 20 países, formada por uma parte continental e uma parte insular, ou seja, formada por uma parte continental e uma parte que pertence a uma ilha. Como a América Central é formada por um grande conjunto de ilhas localizadas na área quente do planeta, em algum de seus países, a atividade econômica de turismo é muito importante. América do Sul. A América do Sul é a parte mais ao sul do continente americano, composto por 12 países, entre eles o Brasil. Então, o Brasil está situado na América do Sul. Os países da América do Sul possuem atividades econômicas variadas. Em alguns deles, como Brasil, Argentina e Chile, as indústrias são muito importantes. A agricultura é outra atividade muito importante para os países sul-americanos, mas é praticada de maneira diferente em cada país. Então, sabemos aí que os países da América que não são banhados por nenhum oceano é a Bolívia e o Paraguai, nós já vimos isso.
Todos os países da América Central são insulares? Não, alguns países da América Central são insulares e os outros são continentais. O Brasil é o maior país da América do Sul. Vamos entender um pouquinho agora sobre território. Território é a área que está sob controle de algum poder. O território de um país ele é definido pelos limites. A palavra fronteira muitas vezes é usada como sinônimo de limite, mas é importante dizer que são conceitos totalmente diferentes. Fronteiras são faixas de terra com largura variável que se estende ao longo dos limites do país. Então, quais são os países da América do Sul que não têm limite com o Brasil? Chile e Equador. Quais são os países da América do Sul que não possuem limite marítimo? Bolívia e Paraguai. E a diferença entre limite e fronteira? Limite é a linha que separa o território dos países e fronteira é a faixa que se estende ao longo desses. Os limites do Brasil e dos estados nem sempre foram como aparecem atualmente. Eles foram construídos ao longo do processo da ocupação e povoamento do continente sul-americano. Vamos conhecer um pouco dessa história? Pode-se dizer que o primeiro limite do que hoje conhecemos como Brasil surgiu quando foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Nesse tratado, como já vimos na aula anterior, as terras do continente foram divididas entre os colonizadores que disputavam as terras nas regiões, os portugueses e os espanhóis. A primeira divisão interna da parte que pertencia aos portugueses foi feita a partir da doação das capitanias hereditárias, que eram as grandes porções de terra que eram passadas de pai para filho. Muitas das capitanias não geravam ganho suficiente para serem enviados a Portugal. Além disso, os donatários encontravam muitas dificuldades para administrá-las. Então, aos poucos, as capitanias foram sendo extintas e seus limites alterados. Os limites atuais do território brasileiro foram estabelecidos apenas no início do século XX. De lá para cá, ainda ocorreram algumas mudanças na divisão interna. Então, com base aí no que foi estudado, com base também nos vídeos anteriores, ou seja, volte ao vídeo de geografia passado, que fica no canal, e vocês terão todo esse assunto de forma mais detalhada.